Sejam muito bem-vindos ao Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto e eu sou dentista, e o nosso objetivo aqui no podcast é proporcionar aos ouvintes informações valiosas e inspiradoras que possam ser aplicadas no cotidiano, visando aprimorar não apenas a saúde bucal, mas também o bem-estar geral. A gente quer mostrar para vocês como a odontologia vai além de um simples sorriso bonito, sendo uma aliada importante na saúde geral, numa vida mais plena e saudável. O intuito é trocar experiências e educar a população sobre a importância da saúde bucal para a saúde sistêmica geral. Se você quiser saber mais sobre a missão desse podcast, como eu vim parar aqui, tem um link aí na sua tela que você pode clicar e assistir o primeiro episódio. E se tu quiser conhecer um pouquinho também da minha história, tem também aqui um link que você vai ouvir o primeiro podcast que eu gravei aqui para o Grupo Cast. E eu já peço aí para vocês seguirem as nossas redes sociais. A minha rede social é Aline_Binotto Mazardo, pode também seguir a minha clínica, que é @clinicamani, e já peço também para te curtir esse vídeo aqui, para nos ajudar a chegar em mais pessoas com informação de qualidade. Segue também o Grupo Cast e o Grupo Talks. Bom, nós já falamos aqui sobre saúde bucal infantil, a gente recebeu uma psicóloga falando sobre medo de dentista, traumas que as pessoas têm, como lidar com ele. No nosso último episódio, nós recebemos a professora Magali, que é da Universidade Federal aqui de Santa Maria, e a gente falou sobre odontogeriatria, que aborda a saúde dos idosos. E hoje eu estou aqui com meu amigo querido, empreendedor, tem um consultório com uma história de 56 anos e ele tem 16 anos em atividade, ele é professor, especialista e mestre. Fernando de Lazana, seja muito bem-vindo ao Além do Sorriso Podcast. Muito obrigado, é um prazer a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre odontologia e sobre a prótese dentária, né, que é a nossa especialidade em comum. Eu, como Aline, além de dentistas, somos amigos. Trocamos muitas experiências. E a gente tem, acho que uma coisa em comum, que é esse amor pela odontologia. Né? Não a odontologia mercantilista, vamos dizer assim, né? O que eu noto muito, claro que nós estamos numa cidade universitária, então nós temos muitos dentistas, né, que são formados aqui, mas como é difícil encontrar pessoas que realmente se importam com a saúde das pessoas e fazem o que é melhor para o paciente, né? Porque normalmente, infelizmente, a gente encontra histórias de pacientes que foi feito coisas que não era necessário fazer para a saúde dele. Né? Exatamente. E eu acho que uma frase, uma palavra que traduz muito bem isso, a gente fala muito em tratar, né? Tratar não. Na verdade, a gente tem que cuidar. Esse é a nossa grande missão, né? E não é cuidar só ali naquele momento que o paciente, ou seja, hoje a gente vai falar mais de uma população de uma idade mais avançada, né, que utiliza prótese, mas é cuidar antes, durante, depois, e a gente se preocupa muito, às vezes, em captar paciente, buscar paciente, e se esquece do básico, né? Que é cuidar, que é uma forma de dar um carinho nesse paciente, de acolher ele. Eu acho que isso hoje, até eu tive um episódio, vou contar uma breve história, que o pessoal aqui de Santa Maria me convidou para falar numa revista, e daí me pediram, Fernando, fala sobre prótese, sobre tipos de prótese, implante, clareamento, reposição de dentes. Eu disse, não, eu não quero falar sobre isso. Isso aí hoje todo mundo sabe, que o dente clareia, que tu pode substituir um dente com prótese, seja ela definitiva, cerâmica, plástica, todo mundo sabe que tu pode restaurar, que tem tratamento de canal. Eu disse, não, eu quero falar sobre cuidar o paciente, acolher, então, e não a gente ir para esse lado de que tratamentos que, como tu falou no início, não precisam ser feitos, diagnosticar o paciente, olhar ele, cuidar. Eu acho que isso a gente precisa disseminar dentro dessa população, uma população que, uma geração jovem, que vem muito. A Santa Maria é uma cidade que hoje tem 3 faculdades de odontologia, tem curso de especialização,
A gente tem uma região que tem faculdades perto também. Eu, como professor, eu vejo muito isso. Eu tento motivar ao máximo meus alunos para que eles façam igual a mim ou, de preferência, melhor. E hoje é essa questão, né? Imediatismo. Então... E também é uma população que vai muito no Dr. Google, né? Então acaba que muitas vezes a questão daquele paciente que ele chegou, o tratamento não é o que ele acha que é. E ele já vem com uma já vem com um pré-tratamento na cabeça dele. E quando tu fala, eu digo porque eu faço a parte de harmonização facial também, né? Mas eu nunca vou preencher um lábio sem olhar a boca do paciente, entende? Exatamente. Porque eu sei que se o paciente tem uma perda de dimensão vertical, que é essa medida, né, que a gente fala em prótese, se ele tem desgaste dentário, se ele não tem dentes, não adianta eu preencher aquele lábio ou fazer aquele lábio, né? E eu noto muito, as pessoas chegam lá querendo fazer o lábio. E aí quando eu vou olhar a boca do paciente, eles ficam assim, ah, não, mas por que não é? Não vou fazer. Não, a minha maneira de trabalhar, eu vou te olhar como um todo. Não adianta eu chegar aqui e colocar 2 ml de ácido hialurônico na tua boca, se tu tem uma quelite já desenvolvida por perda de dimensão. Primeiro a gente tem que cuidar, a saúde vem antes da estética, né? Exatamente. Porque a estética é uma consequência. É uma consequência. Se tu tiver saudável, se tu tiver harmônico, função, tu vai ter estética, então a gente vai poder preencher, mas vai preencher muito menos, vai usar muito menos material. Então é isso, né, que as pessoas não às vezes acham que é só o lábio, que é só a boca, mas não é. Dentro tantas outras coisas, né, que as pessoas chegam achando que vão fazer alguma coisa, que é aquela sua queixa, e aí a gente mostra toda a história, o porquê, né, conversa com o paciente, olha, tu tá tendo isso por causa disso, e pega do passado e conversa. Essa conversa que falta, né? Essa conversa. As pessoas sentam e já querem fazer alguma coisa, sentam na nossa cadeira e já querem resolver o problema e não pensar o porquê que aquele problema surgiu, né? Tem tantas coisas que a gente pode conversar, investigar do nosso paciente, informações valiosas sobre o estilo de vida dessa pessoa. Saber, e hoje eu falo assim que nós dentistas, ninguém gosta muito de ir no nosso ambiente. Por quê? Por que isso? Que foi um dos motivos que eu falei na revista. Vamos ver o que nós como dentistas, nós podemos melhorar. E daí é muito fácil, né, colocar a culpa, mas é a história da odontologia. Gente, a história tem que mudar. Tá e há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, era o que você tinha. Os medos que os pacientes têm, eles não são causados pela história da odontologia. Claro que existe uma tradição, né, o barulhinho, a maquininha, né, mas eu digo pro pessoal que os medos que a gente impõe nos nossos pacientes, muitas vezes são causados, ou na maioria das vezes, são causados pela gente. E aí eu gosto muito de falar para os meus alunos, eu digo, gente, se tu não fizer a técnica correta, se tu não estudar, se tu não treinar, se tu não cuidar do teu paciente, tu vai gerar um medo nele. Tu vai passar insegurança. E isso em diversos procedimentos. Hoje a odontologia é uma profissão linda, tem muita evolução dentro da odontologia, que a gente vai falar aqui um pouco. Então, a gente tem inúmeras maneiras, né, de tornar com que o nosso paciente goste de vir ao consultório. Se cuidar, porque é um ato de amor se cuidar. Exatamente. Né? Só que com medo eles não vão se cuidar. Não, e com sobretratamentos também, né? Quantas vezes, não, eu não quero fazer isso, já sofri tanto com isso, não quero fazer. E aí vai deixando aquele tratamento que precisa ser feito, vai deixando. E aí se torna uma coisa grande, né? Tanto financeiramente, porque quanto maior é o problema, mais difícil é de resolver, né? Quanto psicologicamente. O paciente também não quer ficar, né, horas ali. Então, a gente evolui tanto com tecnologia, mas a gente perdeu o tato, a humanização da odontologia. Exatamente. Que eu acredito, como a gente já trabalhou juntos na aeronáutica, esse é um diferencial nosso.
Exatamente. né? De tratar o paciente, enxergar o paciente além dos dentes, além da boca, né? Hoje eu atendi e eu achei bem bacana quando tu me convidou, porque eu adoro falar sobre prótese. A prótese é uma especialidade linda, né, que todos os tipos de prótese funcionam. E hoje, perante a atualidade e tecnologias e tendências, muitas próteses foram esquecidas, né? Você fala muito em implante, você fala muito em laminados, que socialmente eles são vistos como as lentes de contato, e odontologia digital, mas e o clássico, o tradicional, por exemplo? Hoje eu provei uma prótese total, né, que é a tradicional chapa, né, que a gente fala, né, na linguagem... Que é quando a pessoa não tem nenhum dente, vai ser substituída por uma prótese total. O paciente não poderia, né, de forma alguma, fazer implantes, tá? E estavam sugerindo para ela fazer implantes. Que bom que ela, né, parou lá no consultório, que eu falei para ela assim, mas tem outras opções. Ela achou que ela ia ficar desdentada pro resto da vida. E eu disse assim, uma prótese total. Funciona. Ela tinha uma perda óssea grande, né, que talvez a prótese não vai ter uma retenção adequada, mas aí eu pergunto, né, é melhor aquela paciente ficar com uma autoestima baixa, se alimentando só por alimentos líquidos e pastosos, usando máscara, tá, com a vida social lá embaixo, sem autoestima? Imagina a saúde psicológica. Exatamente. Ou fora a saúde sistêmica. Exatamente. Ou é melhor fazer uma prótese total bem feita, e que se eu disse para ela, se a senhora tiver que usar fixador de dentadura, que ela vai ter que usar porque ela perdeu muito osso, tá? Ela não tem nada de osso, vai usar. Hoje tinha que ver a felicidade dela na prova dos dentes. Não tem preço. Isso é cuidar. Não é pensar, não, mas eu vou oferecer implante porque implante é a melhor solução. Com certeza. Os implantes dentro dessa história da odontologia, eles modificaram a nossa história. Mas nem todo mundo pode receber, nem todo mundo tem condições de receber. A gente vai falar que no episódio anterior, tu conversou com a professora Magali, que é uma amiga e uma pessoa que é especialista em prótese, fala muito bem, né? Ela é odontogeriatra, né? E ela fala sobre isso também. A gente não vai devolver, a gente vai devolver a vida, vai devolver função, né, para o paciente. A qualidade de vida hoje, vocês devem ter conversado sobre isso, o idoso hoje tem uma expectativa de vida muito maior. Mas será que esse idoso muitas vezes tem limitações, não consegue limpar uma prótese sobre implante? Será que não é melhor tu colocar uma prótese móvel? Mas daí não, daí tu fala que é melhor tu falar que não funciona do que fazer. Ou do que encaminhar para quem faça. Para quem faz. Porque eu vou contar uma história também que aconteceu hoje. Hoje uma periodontista, a Sibeli, que é uma amiga muito querida também, e uma profissional maravilhosa, ela atende lá comigo, faz os nossos casos de periodontia. Teve uma época que eu não tinha endodontista que trabalhasse ali na clínica, então eu encaminhei uma paciente para um endodontista da cidade. E aí essa paciente voltou para a gente continuar o tratamento e a paciente me disse assim, aquela dentista que a senhora me encaminhou queria fazer minhas próteses. Olha só. Então assim, às vezes nós dentistas, a gente tem que saber, entender que a gente não faz tudo bem feito. Quem faz tudo não faz nada, né? Até chaves na hora a gente brinca. Exatamente. Existem especialistas para ajudar, a gente tem que pensar no paciente. O que é o melhor pro paciente? Então, exatamente. Na minha concepção, a maneira que eu trabalho, eu não vou fazer endodontia, eu sei fazer, mas não vou fazer porque a endodontia está muito mais avançada, tem tecnologia, periapical, enfim, né, localizador apical, coisas que eu não vou ficar investindo que não é da minha área.
Então, tu não vai conseguir entregar o melhor. Eu não vou conseguir entregar o melhor, o paciente vai poder fazer com uma pessoa especialista mais rápido, né? E vai sair satisfeito e é isso. E aí tu manda o paciente e ela e a profissional ofereceu a minha especialidade. Então, olha como a gente, às vezes a gente culpa, né? Ah, o paciente foi no profissional errado, ou né, alguém fez alguma coisa. Mas e nós? Como que a gente tá lidando? A gente está sendo, não é ganancioso demais? Exatamente. Né? Que falta de ética isso. A gente tem que se apoiar uns nos outros. Às vezes eu não vou dar o melhor tratamento, eu vou encaminhar. Mas eu não vou pegar aquele paciente que veio encaminhado por outro para fazer uma coisa que nem é minha, né? Quem me acompanha no Instagram ali do meu consultório, como tu falou no início, né, a gente tem uma história dentro da odontologia aqui em Santa Maria. O consultório tem 56 anos de existência, né, com a tradição do meu pai. Então a gente faz muito uma odontologia que a gente chama familiar. A gente quer que as famílias estejam lá dentro. E se tu for nas redes sociais do meu consultório, lá do nosso consultório, meu pai não atende mais, ele era professor na universidade também. E eu não vou para as redes sociais, né, falar sobre implante, falar sobre endo. Eu vou falar sobre a minha especialidade, sobre prótese. Eu não tenho nada que ver. Eu entendo, eu sempre falo para meus alunos, hoje tem uma tendência, eu digo assim, daqui uns dias vai sair, porque antigamente a gente tinha o clínico geral, né? Tu não se vê mais hoje isso. É raro. As pessoas já saem especialista. Eu digo, daqui uns dias a gente vai sair especialista em restaurar dente da frente. Ou eu vou sair especialista em fazer canal do dente de trás. Tu não vê mais. É muita... E eu falo assim, a gente tem que saber diagnosticar, porque o paciente... Tipo, eu, por exemplo, se um paciente me procura com dor, eu vou saber diagnosticar ele. O mínimo que eu preciso saber é tirar a dor dele. Mas eu não vou fazer o tratamento de canal dele. Ou que seja, se for isso. Mas eu preciso acolher ele. Eu não posso deixar... Mas eu, nas redes sociais e nas minhas aulas, a minha trajetória é dentro da prótese. Especialização, mestrado, agora estou fazendo doutorado, tudo na área da prótese. É bem isso que tu falou, as pessoas, eu digo, não sei o porquê, sabe, e tem tanta gente boa no mercado, sabe, eu vejo lá na universidade, no nosso grupo de pesquisa, é muito profissional bom, sabe, só que daí acontece, e hoje ali no consultório, hoje a gente vinha falando muito, hoje é um dia que o meu colega está lá, que é o nosso amigo, né, o Neymar Scolari, quem faz as cirurgias para mim. O Neymar é especialista, mestre, doutor em cirurgia bucomaxilo, em implantodontia, e ele trabalha no USM. E como ele diz assim, a gente apaga muita casa incendiando. É paciente traumatizado, é paciente que perdeu, né, algum pedaço da face, dos dentes, sabe? Então são pacientes que vêm com uma autoestima muito baixa. E aí tu vai pensar em implante? Não, são próteses móveis e é devolver qualidade de vida para esse paciente, porque são pacientes que estão ali se alimentando por sonda nasogástrica, que estão sem dente, sabe? Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco, sabe? Eu gosto muito de ouvir um autor que ele é dentista, ele é lá de Minas Gerais, que ele está tentando, ele fala que é a nova ordem da odontologia, né? Paulo Vinícius Soares, que é o que a gente tem que todos, né, se unir a essa nova ordem para a gente conseguir essa mudança. Essa mudança de paradigma, né? De paradigma, de trazer para dentro das universidades, né, uma situação mais real. Eu digo assim, eu tenho que ensinar o que é aplicável, o que é real, o que eu vou conseguir trazer de benefício para o meu paciente. E eu não posso pensar em mim, como tu disse ali, perfeito, eu não vou pensar em mim. Eu tenho que pensar no que é bom para o meu paciente.
Eu sempre digo, né, se a gente fosse atender nossos pacientes pensando que aquele paciente é filho de alguém, é mãe de alguém, é o amor de alguém, né? Exatamente. Então, como eu gostaria, a gente que atende mais pessoal idoso, né? Como eu gostaria que meu avô e minha avó fossem tratados? Então, tu mostra, tu explica, tu, né? De forma lúdica, agora a odontologia digital nos possibilita também, né? Mostrar ali na tela, virar 360 para mostrar onde está batendo, o que está girado, o que pode melhorar. Então, o digital vem para nos ajudar, né? Para a gente mostrar para um paciente que é nosso dever, né? O paciente, eu digo assim, é um grande desafio, né? Tu atender um paciente de idade, porque muitas vezes ele vem com alguma comorbidade, algo, então a gente tem que dar uma atenção maior, mas a gente está fazendo o nosso papel, está explicando para ele como é que ele tem que limpar a prótese, o que ele tem que fazer. Será que aquele paciente tem condições de receber uma prótese fixa, que ele vai ter que fazer um malabarismo? A gente sabe que não é fácil. Ele tem destreza para limpar aquela prótese. Tem acuidade visual, ele consegue enxergar. Mas não, eu estou pensando no dinheiro, em 5, 6 implantes, e eu não estou pensando no contexto geral do paciente, né? No estilo de vida dele. Não, eu só sentei ele lá. Então a gente tem que entender melhor dos nossos pacientes. A gente tem que cuidar melhor deles. A gente tem que se envolver mais com eles. Claro que a gente sabe, né, nos estudos últimos, que o implante, ele é superior, não vamos dizer superior, mas ele mantém aquele osso no lugar, né? Então, se o paciente tem condições, destreza e, enfim, o implante ele é a melhor solução, é o padrão ouro, porque ele vai manter aquele tecido ósseo naquele lugar, né? Mas existem outras técnicas, outras próteses, a gente tem que fazer tudo para não deixar o paciente sem dente. Esse é o primeiro ponto, esse. Não interessa o que tu vai colocar ali, a gente tem muita opção. E eu fico furioso, tu já deve ter visto também, tu deve ficar também, quando a gente vê, né, propagandas e outdoor e jogue fora sua prótese móvel, largue essa prótese que fica solta na boca. Fica solta porque não fez direito. Fica solta porque não fez direito. Aí o que acontece? Indica o colega, né? O fixador da dentadura. Exatamente. Eu sou um defensor da prótese total, da prótese removível, bem feita, bem executada. A gente está aí. Se aquele paciente não tem condições de colocar implante, não tem condições financeiras, tu vai deixar ele sem dente? Exatamente. Sempre antes de receber o convidado, eu abro uma caixinha lá no meu Instagram, no @aline_binotto_mazardo, para ver o que as pessoas têm de dúvida, para a gente também não ficar... Esse podcast ele não é para profissional, especificamente para profissional, né? Ele é para o leigo, para a gente dar dicas e desmistificar a odontologia, né? E o nosso papel é ajudar, né, o paciente. E aí eu recebi lá uma pergunta, eu disse, vou fazer essa pergunta pro Delazana, que eu já falei sobre isso lá no meu Instagram, mas vamos falar aqui também. Tá, quebrei minha prótese, colei com Super Bonder, pode? Que pergunta difícil, né? Ai, a gente escuta. É uma pergunta que a gente recebe bastante. Até essa semana eu recebi uma paciente que estava com um provisório colado com um Super Bonder. O que a gente tem que fazer? Na urgência, pode colar, mas aquela prótese não vai, o plástico, né, que é o material da prótese total, ele não vai suportar, ele vai vir quebrado novamente. O que pode ser feito? O paciente não quer fazer uma nova, o ideal é fazer uma prótese nova, mas a gente sabe, né, que nem muitas vezes o ideal não é o que a gente pode às vezes o paciente não tem condições, né, o que tu pode fazer? Tu pode fazer um conserto, pode ir até o dentista que fez
né? E esse dentista ele pode pôr alguns reforços ali na prótese, vai unir ela, né, com Super Bonder, e depois a gente faz algumas técnicas ali que tem, né, faz canaletas, coloca algum reforço com algum metal e reforça ela. É o que dá para ser feito, porque só o Super Bonder... Além dele ser tóxico, além né? dele ser A tóxico... gente não sabe, a gente estuda tanto para colocar um material biocompatível, né, na cavidade oral das pessoas. E aí a pessoa vai lá e pega um Super Bonder, que é feito para coisas e não para... né? Não Isso ideal, a gente não sabe o que isso vai causar na pessoa, né? Pode... Exatamente. que tipo de problema de saúde futuramente isso vai causar, porque é um químico, é um tóxico. Né? O ideal é ir até o dentista com ela fraturada e o dentista, né, se o paciente não tiver condições de fazer uma nova, é fazer um conserto, faz um reforço com o próprio material dela. Já fiz muitos. Eu tinha uma paciente minha que ela estava num lar e em seguida a prótese quebrou, e depois que quebrou uma vez, ela vai seguir quebrando. Pode fazer o reforço, mas depois que tem uma emenda... E também nessa emenda acumula mais bactéria. Acumula bactéria, então, infiltra, então o ideal é fazer uma nova. Então não façam isso. E eu acho assim, o que eu gosto muito, e é uma dica que a gente já passa aqui para o paciente que fez a pergunta, que vá até o seu dentista e peça orientações. A gente quando entrega uma prótese, a gente dá muitas orientações, como levar o alimento num tamanho menor até a boca, não comer alimentos muito pegajosos, tipo chiclete, bala de goma, certo? É importante, a gente sabe que a estrutura óssea, ela vai, no momento que o paciente perder os dentes, ela vai diminuindo, né? Ela vai murchando, vai reabsorvendo. Então essa prótese pode ficar desadaptada. Às vezes é interessante fazer um preenchimento nela, né, para que ela fique bem estável. Que mais? Vamos ver. A hora que vai higienizar é muito importante, porque qualquer tombo com a prótese, aquilo ali é um plástico, ele vai quebrar. Então eu gosto muito de dar a dica de quando for escovar, né, ou escove ela dentro de uma bacia com água, ou enche a pia de água fica ali na frente escovando, porque muitas vezes o paciente eu falo isso porque eu acompanhava muito a minha avó em casa, que usava prótese total, e a gente acabava vendo algumas coisas. Vai ali, escova na pia, escorrega, cai e vai quebrar. E sempre os pacientes que utilizam próteses removíveis, né? Removíveis, seja total, seja parcial, sempre após as refeições remover, escovar os dentes sem a prótese e escovar a prótese, né? Também é importante falar sobre isso. E uma coisa muito importante, né? Não usar creme dental na prótese, porque o creme dental ele tem substâncias abrasivas, né? Ásperas, que se tu for escovar a prótese é um plástico, ela vai riscar. Vai pigmentar mais. Então a gente orienta o paciente, tem escovas específicas, né, para prótese total, onde vai ter um lado maior e um lado menor, para te limpar na superfície interna, para te limpar os ganchos dela. Então, como a Aline disse, né, remova a prótese e faça a higiene. Com detergente neutro, com sabão neutro, com sabão de coco. Mas eu vou colocar lá, vai ficar um gosto. Não vai ficar. Não vai ficar gosto, né? É o ideal, não utilizem creme dental. E também é importante que a gente falou com a professora Magali aqui, quando a pessoa faz a prótese, qualquer tipo de prótese, aquilo ali não vai durar para sempre, gente. Nem a gente dura para sempre. Então assim, no máximo 5 anos, 7 anos, 7 anos estourando, né? Tem que trocar, porque o acrílico sofre um desgaste e aí a função da prótese ela é perdida. Porque qual que é a função da prótese? É triturar os alimentos. Exatamente. Quando o acrílico começa a desgastar, fica um espaço entre os dentes
e aquele alimento não vai ser triturado. Aí tem todos aqueles problemas que a gente falou no episódio anterior, que é problema gástrico, problema intestinal, porque todo o teu corpo vai ter que dar jeito de triturar, de absorver, de digerir aquela comida que tu mandou para dentro sem triturar direito, né? Outra dica, né, que a gente passa para quem usa prótese total, que é a chapa, e quem usa a prótese removível, que é a PPR, que a gente fala, que tem os ganchinhos, né, a gente pode fazer algumas soluções caseiras para ajudar a limpar, só que tem que saber diferenciar. Por exemplo, a prótese total, a chapa, que é a que não tem metal. Que é a que não tem metal, a gente pode colocar ela de molho, né, numa tigela ou num copo com água e uma colher de quiboa, né, que vai ajudar a limpar ela. Já a prótese por com 10 metal, minutos mais ou menos, 10 né? minutos mais Deixa ou menos. imersa ali mais ou menos, 10 minutos, depois faz a higienização. A prótese com gancho, ela já não pode. Eu já tive pacientes que colocaram e ela voltou corroída, ela voltou oxidada. Então, para a prótese com metal, a gente pode utilizar o vinagre branco. Coloca ali um copo de água, né, e uma colher de sopa de vinagre branco e deixa ela, né, ou escova um pouco. A cada 15, 20 dias é bom fazer isso, né? Eu oriento os pacientes a cada 15, 20 dias fazer essa imersão, né, até cobrir ela só. E outro fator importantíssimo que a gente vê, porque a prótese, ela muitas vezes, a prótese total, a chapa, ela recobre todo o rebordo, né, e a prótese removível parcialmente. É importante que o paciente remova de tempos em tempos essa prótese, ou durma sem, ou fique um tempo sem. Para quê? Para arejar aquele tecido, né, para revascularizar e a gente não ter fungos, candidíase. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a casa quando está úmida, né? A gente tem que abrir a casa para arejar, né? Para não mofar, para não criar fungo. A prótese é a mesma situação. Então, olha que dicas importantes aí que a gente teve hoje. Como higienizar, o que fazer se a prótese quebrar, né? Como utilizar, como cuidar, quando trocar. Exatamente. Então a gente poderia ficar aqui falando... Outra pergunta que a gente ouve bastante, eu vou precisar usar o fixador de dentadura? Não. Se a prótese total, a chapa, for bem executada, com os passos corretos, não precisa. É que nem tu pegar, eu mostro para o meu paciente, eu gosto muito de dar o exemplo, se tu pegar 2 placas ou 2 vidros e botar uma gota de água no meio, tu vai grudar e não vai soltar. É o vácuo que cria ali dentro, aquela película de saliva. Se a prótese estiver bem vedada, não vai soltar. Então não precisa usar o fixador da dentadura. E outro fator que tu falou, ali, que é bom da questão da troca da prótese, a gente sabe que os pacientes, muitos emagrecem, né, e isso é um fator. A boca também, né, ela se modifica. Então a prótese fica solta. Então é importante, né, procurar o dentista para ou fazer um preenchimento, ou até mesmo, como tu disse, né, trocar a prótese, é importante. A gente sempre tem que avaliar o desgaste, né? O desgaste. A adaptação é muito importante. E outra coisa que eu vejo, assim, né, não querendo de forma alguma, eu estou dizendo que é melhor usar prótese móvel, não. Sempre que possível a gente vai colocar coisa boa para ter os dentes fixos, né? Mas o paciente tem que avaliar muito, porque muitas vezes a gente tem pacientes com uma perda, um desgaste ósseo muito grande, que ele não pode usar, não está indicado. Né? Então acho que é muito importante a gente daí entrar a questão do diagnóstico, indicação, né, para ver. E os pacientes que utilizam essas próteses sobre implante fixas, saberem também que detém uma vez por ano ou de 6 em 6 meses precisam procurar o seu dentista para remover toda aquela prótese e fazer a limpeza. Ver a condição. As pessoas acham que porque colocaram implantes não precisa mais ir no dentista. Exatamente. E o que eu vejo muito hoje no consultório? Pacientes utilizando próteses totais fixas por implante, que não está indicado. Porque paciente sem acesso para limpar aqueles implantes, o paciente chega a ter um para-choque aqui na frente, tapando os implantes.
ele não vai conseguir limpar aquilo. A gente tira aquelas próteses e é uma cultura de bactéria ali dentro, de micro-organismos. Que está prejudicando a tua saúde como um todo. Mas daí é fácil tu botar a culpa no paciente, o senhor não sabe higienizar. Mas tu deu condições para o teu paciente higienizar aquela prótese. E tu ensinou a higienizar? Tu ensinou. É que muitas vezes nem tem como, né? Não tem como higienizar, porque não estava indicado aquele tipo de prótese. Mas assim, ó, é a mesma, a gente está falando da prótese, mas hoje mesmo eu recebi no consultório um paciente que ele utilizou a ortodontia há muito tempo, não era ali conosco, era com outro profissional, e colocou a contenção e o dentista não explicou que ele tinha que passar fio dental na contenção. Então, olha só, uma coisa tão simples, olha como a gente está se perdendo nos tratamentos, né? O que adianta eu colocar os dentes do paciente na posição correta e não ensinar a ele que ele precisa usar um passa-fio para limpar aquela contenção? Tem que passar o fio dental ali, não vai sair as bactérias, não adianta ele ir no dentista a cada 6 meses para fazer a limpeza, a manutenção, se ele não conseguir fazer em casa, né? Eu falo que a consulta de entrega, a gente vê às vezes as pessoas falando, é só entregar a prótese. Todas as etapas de qualquer tratamento são importantes, nenhuma é mais importante que a outra. A entrega de um tratamento é tão importante quanto o planejamento, a execução. E também, esses dias eu falei no meu Instagram sobre isso. Uma olhadinha, uma avaliação. Só consulta inicial. Gente, a consulta inicial, a avaliação é a mais importante, porque é ali que tu vai conhecer os hábitos do paciente, é ali que tu vai estar falando, o paciente vai estar movimentando, tu vai estar vendo já. E hoje a gente tem a cultura dentro da odontologia, né? A olhadinha. A olhadinha. Ou assim, desconfiem de dentista que não se valoriza e não cobra consulta. Exatamente. Porque a consulta inicial é a mais importante, gente. Eu fico uma hora e meia, fotografia, escaneamento, e uma anamnese bem detalhada. Como que tu não vai cobrar por isso? Tipo, que tipo de profissional? Tu vai no médico e ele fica 1h30 contigo e tu não cobra nada? Então desconfie de profissionais assim, né? Porque a gente tem muito profissional assim que é a quantidade, não é a quantidade, ganhar muitas vezes o paciente, né, não cobrando a consulta. E não é por aí, gente, não é por aí. Eu acho que a gente precisa, por isso que eu falei ali antes, é uma nova ordem da odontologia. E eu vejo que o que falta hoje. Eu gosto de falar muito de um tripé dentro da academia, que a gente fala da docência, que tu tem que ter experiência clínica, não adianta, é difícil eu ensinar algo que eu nunca fiz. Né? A literatura científica, o que a gente vê de profissionais fazendo coisas que, cara, não está embasado pela ciência. A gente não vai questionar. Tem pessoas dentro de laboratórios estudando, testando. Eu sei mais que aquelas pessoas que ficaram horas lá estudando especificamente, testando. Olha, quem não conhece uma rotina de um laboratório de pesquisa, eu convido a ir conhecer, porque é um trabalho muito duro, que exige muita qualificação e dedica muito tempo, atenção. Então, a experiência clínica, o embasamento científico e a comunicação, a didática. Né? É essencial para um professor, para te explicar para o teu paciente. A gente tem que dar orientação. Quando a gente compra um carro, não vem um manual para a gente seguir. Quando tu compra qualquer produto, assim a gente tem que fazer. A gente tem que sentar com o nosso paciente, tem que dar escrito, tem que mostrar. Bom, a gente poderia ficar horas aqui. Outro fator que eu vejo assim que creme dental que eu uso? Usa qualquer um. Gente, não é qualquer um. O creme dental que tu tem que usar tem que ser prescrito pelo seu dentista. Tu tem que saber o que tu tem na boca hoje. Hoje a gente fala muito, né, de doenças relacionadas ao estilo de vida dos pacientes. Que tipo de escova? Como é que eu vou usar? Qual fio dental? Tenho boca seca? Não tenho?
sabe? E não, como tu falou, inúmeras coisas a gente inúmeras pode... coisas. E eu acho que isso é uma questão que todos, aqui fica uma dica, né, para os pacientes, procure o seu dentista, né, e questione ele. Os dentistas vão nos odiar, né? Mas tem que ser, é o papel do cirurgião dentista, indicar um creme dental, por exemplo. A maioria dos pacientes acha que pode usar creme dental que... a sensibilidade não é de uso crônico. Não é, tu tá mascarando muitos algo. problemas. O creme dental para dentes sensíveis não deveria ser vendido em prateleira, estar exposto em prateleira, né? O creme dental que promete branquear os dentes é um creme dental que dentro dele, os cremes dentais ele possuem um índice que eu acho que deveria ter aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, esse índice ele é exposto no creme dental, que é o índice de abrasividade desses cremes dentais, né? Aquela areinha, sabe? Que tem no creme dental, fuja. É. Mas tem indicações, contraindicações e ninguém melhor do que o teu dentista, da tua confiança que tu escolheu. Então escolha bem o profissional que vai te atender. Nós temos muitos profissionais. E desconfie dessas coisas aí que a gente falou pra vocês. Bom, eu poderia ficar horas aqui conversando com o Delazana e já vou convidar ele para uma próxima, porque ficou muita coisa aí que a gente pode ainda abordar, mas o nosso tempo também não é muito longo e o nosso objetivo é fazer vídeos mais curtos para vocês também não enjoarem e ficarem querendo nos próximos episódios. Delazana, muito obrigada pela tua vinda aqui, pela tua disponibilidade. Vamos marcar um próximo episódio para a gente falar um pouquinho mais e educar essa população aí. Com certeza, fico muito agradecido, né? Como a gente falou, além de colegas, a gente tem uma amizade, né? A gente se conheceu através da base aérea, né? A gente trabalhou juntos, então para mim... Trabalhamos muitos anos juntos. E continuou, né? Uma amizade que continuou. E para mim é um prazer, tu sabe que eu sou um apaixonado pela odontologia. Eu gosto muito de falar, né, dessas situações. Eu acho que não existe achismo e não é o correto, né? Aqueles são os passos. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Como tu disse, a gente tem excelentes profissionais dentro da odontologia. Aqui em Santa Maria a gente tem muitos dentistas bons, né? Só que a gente tem que ir no lugar certo, a gente tem que ir quem preza por essa odontologia, né, com princípios, né? Acho que eu fico à disposição, né? Deixa tuas redes sociais dela para o pessoal te acompanhar. Vou deixar aqui, quem quiser me seguir, o meu Instagram é @Fernando Delazana e o consultório é @Delazana Odontologia, para quem quiser nos seguir lá. A gente tem também, eu tenho no meu Instagram, eu tenho episódios onde eu dou dicas para os alunos, né? Eu acho que a informação tem que ser compartilhada. Eu acho que não tem por que a gente reter essa informação. A gente está estudando, a gente estuda para isso. Porque somos profissionais da saúde. Da saúde, né? então acho que a gente tem que, eu ajudo muito, né? Eu faço esse link com os alunos, né? Eu gosto dessa comunicação, dessa interação, então eu fico à disposição para quando quiser, a hora que quiser, só me chamar. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço dela, então tá, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.